Juliane conosco. Tá? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este webinar que é promovido pela Coordenação Científica e pela Unidade de Formação do SISM e hoje é dedicado ao uso responsável da inteligência artificial na escrita científica. Isto vem no momento em que as ferramentas de inteligência artificial estão a transformar a produção científica e, por isso, torna-se essencial discutir não apenas as suas potencialidades, mas também os seus limites éticos, os riscos, os viés, implicações para a autoria e exigências de transparência. Então, para nos guiar nessa reflexão, temos o privilégio de recebê-la a Juliane Chacor. Ela tem mestrado em Bioquímica e Biologia Molecular em Bremen e um outro mestrado em Imunologia e Doenças Infecciosas pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. Tem 14 anos de experiência como editora médica sênior na Clear Science. Também conhece a nossa casa, já esteve conosco cá no CISM, onde esteve a desempenhar o papel de coordenadora científica nos anos 2017 e 2018 e atualmente ela é coordenadora de projetos no grupo Atlantis, que é o observador da OMS para cuidados paliativos na Universidade de Navarra, na Espanha. Então, esta sessão terá uma apresentação inicial, essa é a sugestão, seguida de um espaço para debate. E encorajamos também, o Nerso depois pode dizer se isso é correto ou não, a todos que utilizem o chat para colocar as questões ao longo da exposição. Aí, sem mais demoras, eu passarei a palavra ao ecrã para Juliana. Obrigado. Obrigada, Arsenio, pela introdução. Também obrigada, Teresa, e a coordenação científica pelo convite. É um grande prazer poder regressar ao CISM, ainda que virtualmente, não é? Sim, porque o CISM foi a minha casa profissional durante quase 2 anos e fico muito grata pela oportunidade de partilhar algumas reflexões aqui. Confesso que o meu português não é tão afinada como antes, talvez, mas farei o possível para conduzir a apresentação em português, mas peço a vossa compreensão se me escapo ao inglês algumas vezes. Okay? Vou partilhar com vocês aqui o meu screen. A ver. Vão ver a apresentação? Sim, Sim. conseguimos, E sim. isso também? Que se mudo Sim. o slide? Ok, Sim. perfeito. Então, hoje quero falar convosco sobre o uso responsável da inteligência artificial na escrita científica, não numa perspectiva alarmista, mas também não ingênua. Não? A IA faz parte do nosso cotidiano acadêmico e a questão não é como, ou se vamos usarla, não, mas como vamos a usar, ok? Queremos usarla com integridade, não? E responsabilidade científica. Bem, o Arsenio já fez uma introdução, mas só quero também dizer que, como passei para o CISM, como coordenadora científica, tive o prazer de conhecer a muitos de vocês, vi os nomes conhecidos lá na lista de participantes, e acho que me permite compreender bem o contexto do CISM, não? E alguns desafios que temos como pesquisadores. Atualmente trabalho em gestão de projetos, mas também como editora médica.
Portanto, vejo muitos manuscritos, muitos estilos diferentes e cada vez mais manuscritos com sinais de IA. Então, acho que é importante falar um pouco sobre esse tema. Então, gostaria que saíssemos de aqui com três coisas. Né? Uma visão realista das oportunidades da IA, uma consciência clara dos riscos éticos e científicos, e também com algumas ferramentas que servem para uma tarefa concreta que temos. Okay? Mas, sobretudo, há uma mensagem-chave que quero comunicar, e isso é que a IA pode ajudar a ultrapassar barreiras, mas não pode substituir o pensamento crítico, não? Nem a responsabilidade do autor. Então, para dar um pouco de contexto, falamos primeiro dos desafios, não? E esse slide mostra algo que todos sentimos, não? Publicar em inglês tem custos, sobretudo para quem não é falante nativo, ok? Esse artigo que saiu no PLOS Biology há 2, 3 anos mostra que os pesquisadores júniores não, precisam de 91% mais tempo para ler um artigo que um falante nativo do inglês. Também passam cerca de 50% mais tempo a escrever um artigo e precisam de pedir favores não, a falantes nativos para a edição do seu paper ou até contratam serviços profissionais não, que têm custos financeiros. Além disso, os seus artigos são mais frequentemente rejeitados por revistas, okay? ou solicitados a editar a linguagem. Isso muitas vezes é independente do nível do inglês do autor. Não? Por exemplo, para dar um exemplo, o meu chefe aqui chama-se José Luís Pereira, mas nasceu na África do Sul. E trabalhou 30 anos no Canadá, então ele é falante nativo, mas se ele manda um artigo, uma revista, um manuscrito, muitas vezes volta com uma recomendação de rever a linguagem. Né? Então há prejudice, não sei como dizer. Então, em total, tudo isso significa para um estudante de doutoramento típico, significa quase um mês adicional de trabalho, não? Cada ano. Isso é muito. Então, aqui entra a IA, não? A IA que pode representar uma ferramenta de equidade, não? Mas cuidado, é uma ferramenta, pode ajudar a gastar menos tempo na escrita, menos dinheiro na revisão, menos energia cognitiva e pode ajudar em muitos âmbitos da pesquisa, não? Sobretudo num contexto donde não há recursos ilimitados, não? Então, a IA oferece todas essas oportunidades poderosas para pesquisadores que não são falantes nativos, e desde a formulação da ideia até a publicação e divulgação dos resultados. Não? Então, esse é um survey que fez Nature, a revista Nature. Essa relata que atualmente, ou no ano que fizeram o survey, não? Que acho que foi ano passado,
mais de 25% de pesquisadores já usaram a IA para a escrita científica, ok? E mais de 20% usaram para fazer, para procurar literatura e fazer revisões da literatura, ok? Acho que é uma subestimação dos dados reais, que logo podemos falar um pouco sobre isso. E, sobretudo no contexto africano, acho que os dados reais são mais altos, não? Porque na África há uma tendência de adoptar tecnologias novas rapidamente. Então, o que é um Large Language Model, não? Um modelo de linguagem grande? Então, primeiro é dizer que o termo inteligência artificial é um termo equívoco, não sabe nada, não conhece, não se importa com a verdade, não? Então, os LLMs, não? Os Large Language Models, foram treinados numa quantidade enorme de textos e funcionam como um modelo estatístico, não? Eles produzem textos plausíveis que emitem padrões no texto humano. Okay? Em princípio, isso significa que é uma versão avançada do autopreenchimento no telemóvel. Okay? Então, cuidado que não pensa, não entende como um humano. Calcula qual é a próxima palavra mais provável de aparecer. Então, falar um pouco sobre os riscos. Isso primeiro. Vou dar as más notícias. Primeiro, ok. Um risco grande que faz as notícias são as alucinações. Okay? As alucinações são informações falsas apresentadas como factos. Okay? Isso é um exemplo que foi viral, porque saiu um artigo do Frontiers in Cell Development and Biology. E acho que causou graves danos à reputação da revista, porque aqui a imagem basicamente é tomado de um manual de biologia de YouTube, não sei. Os testículos do rato são como planetas, não é? E as legendas são completamente inventadas, que não correspondem a uma realidade. Eu não compreendo como pode passar isso por um peer review ou um editor sério, que isso é algo muito grave, porque aqui nada parece real, não? Não há uma mínima quantidade essa imagem que pode ser real. Outro tema que há são os errores do treino dos modelos. Okay? Isso é um exemplo que é um termo que aparece uma e outra vez no cloud ou ChatGPT, e isso é o termo Vegetative Electron Microscopy. Então, há de saber que no Farsi, o termo vegetative e o termo scanning são muito parecidos. A diferença é só um ponto. Então, vários papers de autores iraníes utilizaram esse termo, não? Scanning Electron Microscopy. E na tradução ao inglês foi convertido em Vegetative Electron Microscopy. Então, esses modelos foram treinados com esse termo e agora mesmo é difícil removerlo da base de dados. Não? Então, de vez em quando surge um texto que tem isso. Então, isso levanta a questão que outros termos podem estar reciclados que não têm sentido, não? Então, se, por exemplo,
perguntamos ao ChatGPT o que é a Vegetative Electron Microscopy, o ChatGPT vai dar uma definição. Okay? Vai dizer, it refers to electron microscopy of vegetative cells. Isso não existe. Electron microscopy é electron microscopy. Então, te vai dizer uma definição, mas não valida a verdade, não? Eso es algo importante. O ChatGPT não é como Google. Okay? O Google vai buscar informação que há e vai verificar ou vai mostrar algo que existe. O ChatGPT sempre pode inventar definições que não existem. Okay? Então, outro problema que pode surgir agora com essa situação do uso frequente do ChatGPT e outros modelos é uma perda de credibilidade, ok? Aqui, numa conferência internacional de expertos na inteligência artificial, mas uma sexta parte das submissões de abstracts apresentavam alucinações, incluindo referências fabricadas. Isso é grave, porque aí não havia supervisão humana. Então, podemos começar a desconfiar sobre o conteúdo, não é? Se vemos que alguma referência está fabricada, que talvez alguém não fez o trabalho. Outro exemplo é o fraude. Não? Aqui é um artigo que saiu na revista Research Integrity and Peer Review, no ano passado, de um autor grego que encontrou um paper publicado com seu nome de autor e faz como a investigação de como pode ser que esse artigo saiu com seu nome. Okay? E todos esses exemplos têm consequências para a credibilidade na ciência, não é? Então, notícias que questionam a credibilidade, questionam ou dizem que estamos afogando-nos no lixo do AI, não? Aqui outro que habla de fraude na ciência e pergunta se todo o sistema está corrupto. E outro. Então, assim, saem muitos artigos que também para o público geral pode começar a questionar como se faz a ciência. Ok. Outro tema que com o tempo começamos a reconhecer padrões, ok? Tudo soa igual. Se vemos muitos textos escritos pelo ChatGPT, vemos que há um uso excessivo de adjetivos. Okay? Tudo é loável, meticuloso, intricado, versátil. O ChatGPT usa mais adjetivos que o humano e os textos soam mais como textos de marketing, muitas vezes. Okay? Também tem certas preferências do verbo explorar, aproveitar, e alguma característica que também é muito forte no texto de ChatGPT é o traço M. Não? Acho que conhecem todos esse traço longo que eu quase nunca vi em textos humanos, mas o ChatGPT é muito fã disso. E geralmente o ChatGPT
fala com entusiasmo, não? Tem essas estruturas de negação, como não só o vento, é uma tempestade, ok? Ou sempre esos adjetivos triplicados, ¿no? Que es claro, conciso y cativante. Okay? Eso es muy característico. As metáforas, como a sinfonía de cores, que ese también expresa un entusiasmo, una exageración. E algo que tamén faz é a repetición do prompt e logo busca sinónimos para certos termos. Na ciência, eso não é beneficioso, ok? Porque primeiro há termos que não podem mudar porque são os termos correctos, que é como, não sei, microscopy, que não podemos substituir microscopy. Então, se um humano escreve um abstract, tem tendência de repetir esses termos. O ChatGPT pode tentar de encontrar sinónimos para fazer o texto um pouco mais variado. E o risco aqui é que se buscamos um abstract no PubMed, por exemplo, se um termo-chave aparece várias vezes no abstract, é mais provável de ser encontrado, não, na pesquisa. Então, se utilizamos ChatGPT para fazer um abstract e utiliza sinônimos, isso reduz a probabilidade de aparecer na pesquisa. Okay? O risco aqui não somente estilístico, também que resulta em uma homogeneização, não? Que todo soa igual. Ok. Outra coisa que é importante para mim são os preconceitos, ok? Se damos esse prompt, Doctor treating a patient with malaria, a um gerador de imagens, a ver que resulta, ok? Esse é o ideograma, um doctor tratando uma paciente com malaria. DALI e ChatGPT, ok? Todos ven o erro aquí, ¿no? O médico é home e branco. Então, não faz sentido, né? Então, esse preconceito que há resulta de um treino com dados históricos, não é? E a maioria de imagens de doutores acho que vem de, não sei, Estados Unidos, Europa, que sei. Mas, como é treinado nesses dados, não vai inventar algo novo. Então, vai utilizar esses dados para gerar algo parecido, não? Estatisticamente parecido. Então, isso pode reforçar estereotipos e invisibilizar a certas pessoas. Então, o que passa? Em que treinam os modelos de amanhã? Treinam os dados de hoje. Ok, e se hoje começamos a utilizar esses modelos, vamos reduzir a diversidade da representação, não? Isso não só nos geradores de imagem, esse tipo de preconceito também existe nos modelos de linguagem, ok?
Então, qual é a solução? Okay? Se tentamos ser transparentes, sou um exemplo de uma conferência de cancro nos Estados Unidos. Não, foram submetidos 7.000 manuscritos e fizeram um estudo e viram que 36% dos resumos tinham pelo menos algum texto gerado por IA, ok? Mas somente um 9% dos autores declararam que utilizaram a IA. Isso pode ser por vergonha ou qualquer razão, não? Então, como reação, essa conferência, agora, como muitos outros, está a rastrear rotineiramente as submissões com um detector de IA. Muitos utilizam Pangram, outros utilizam Turnitin, e há vários detectores, ok? Então, é um problema muito grave para os editores. Então, precisam de ferramentas também de ver se um artigo tem conteúdo humano, não? Ou conteúdo de inteligência artificial. Então, acho que geralmente não é um problema de pedir ajuda à IA na escrita, mas temos que ser muito realistas que pode fazer a IA e temos que ser transparentes, ok? As declarações agora que dizem os autores utilizaram a IA para a edição do texto ou para uma tradução, mas se essa declaração estiver em desacordo com o resultado de Pangram, os editores podem questionar a integridade do artigo completo. Não é? Então, se eu, como editor, vejo que 80% é generado pela IA, isso não gosta, não gosta. Okay? Ok. Até aqui chegamos com a má notícia. Então, vamos a ver como podemos utilizar a IA de forma beneficiosa, não? Acho que isso é uma frase importante. A IA ajuda a escrever melhor, mas não a pensar melhor. Okay? Gran parte do trabalho na escrita é também a preparação do estudo, a estruturação do artigo. E gosto muito dessa imagem, não? Os pensamentos são fuzzy, não? Como diz Rembrandt aqui, não são estruturados, na cabeça é como uma niebla. Não? E no momento que começas a escrever, desenvolvemos uma ideia de como é. Não? Ele disse, desenvolvemos em insight. Não? Então, a IA sempre é uma ferramenta para escrever, sim, mas não é útil para estruturar os pensamentos, ok? Então, esse processo que passa na cabeça é importante para a aprendizagem, ok? Eu, por exemplo, poderia ter preparado esta apresentação com Notebook LM, ok? Que é uma ferramenta que seguramente conhecem, mas não conheceria a fundo a apresentação, não? Então, mesmo se eu vou iniciar um doutoramento, muitas vezes a gente começa com
literature review, ¿no? Para comenzar a comprender o campo. Y claro, hoy existen ferramentas como Elicit, que pueden escribir esa primera revisión del tema, mas não posso obter a mesma compreensão que posso obter se tivesse compilado todos os artigos manualmente e lido cada um deles, não? Então, o processo na cabeça é diferente. Então, eu gosto muito de fazer as coisas manualmente. eh, e nesta apresentação, por exemplo, utilizei a IA para gerar imagens e fazer a tradução ao português, porque a minha ortografia no português não é perfeita. Então, como já falamos um pouco, eh, as revistas agora pedem declarações, ok? Como essa, não? During the preparation of this manuscript, the author used ChatGPT 5.2 to support language editing, contextual refinement, and translation. Ok, e agora vem o ponto de supervisão, né? After using this tool, the author reviewed and edited the content as needed and takes full responsibility. Ok? Então, eu acho que a declaração dos autores é importante para a transparência. Mas há gente que pensa que acham que é controversa, ok? Porque não todos revelam de forma honesta a contribuição da IA, ok? Mas agora mesmo, nos top 200 journals, somente 10 não têm uma política sobre o uso da IA, ok? Para autores e 15 não têm para revisores, ok? Então, é mais comum agora mesmo, né? Vemos mais e mais disso. Então, vamos a ver um pouco cenários e eu quero que cada um de vocês reflita o caso e ver se é um uso aceitável ou não, ok? Ok. O primeiro caso é um caso fácil, ok? O autor escreve o primeiro rascunho e depois aí edita a linguagem. Vocês acham que é apropriado ou não? A ver, aqui o ponto central é se o autor continua como responsável intelectualmente, ok? O autor mantém controle. Nesse caso, é claramente que o autor tem controle, são as suas ideias e, e a IA só uma ferramenta para edição, ok? Nesse caso, para poder publicarlo, há de declarar o uso da IA na edição, ok? Ok. Segundo caso, o autor carrega artigos de investigação numa plataforma e a IA gera resumos com as referências apropriadas, que pode ser uma ferramenta como Elicit ou Perplexity. Então, o que acham vocês? Isso é um uso aceitável? Bom, então, aqui é um uso. Desculpa, Sim. Juliana, eu não sei porque, como está a fazer questões, não sei se está à espera que as pessoas possam a responder aqui ou que possam escrever no chat, porque como está a fazer Aham. em forma assim.
Ou é que é para as pessoas comentarem no final? Sí, vamos a deixar como 10 minutos ao final para perguntas. Está bem? Ok, está bem. Ok. Sì, acho que no formato de webinar é un pouco diferente que a interação. Ok, neste caso, pode ser um uso aceitável se é para o meu uso pessoal, ok? O resumo que gera a IA não é aceitável para a publicação, ok? Isso pode ser problemático, porque não é suficientemente input do humano. Ok. Outro caso é o autor escreve um artigo em português e depois usa a IA para traduzir o texto. Ok? Acho que também é um caso fácil. É importante que verificamos a tradução de alguma forma e que evitamos erros típicos, não? Ok. Outro caso. Okay. Eu vou dar pontos de um esposo a IA e a IA faz o trabalho de escrever o primeiro rascunho, não, do manuscrito. E depois eu vou fazer uma edição, ok? Isso é aceitável ou não? Aqui depende muito do nível de input do humano, né? Então, esses pontos de esposo podem ser amplios ou não. Né? Se eu quero fazer um manuscrito da malária, por exemplo, eu posso dar dados e incluso literatura, e aí não faz bonito, ok? Mas se somente dou uma coisa geral, aí faz o trabalho, isso pode ser problemático, ok? Então aqui depende do input humano. E também sempre há de declarar o uso da IA. Okay? E o que acham sobre a revisão por pares? Se uma revista pede uma revisão de um artigo, podemos utilizar a IA para fazerlo? Não, não. Isso é altamente questionável e deveríamos evitar isso. Ok? Logo, vamos a ver um prompt como fazer uma revisão, mas sempre para um manuscrito que queremos publicar nós, ok? Podemos utilizar a IA para fazer esse tipo de revisão, para buscar pontos que podem identificar os revisores, mas não podemos utilizar a IA para uma revisão oficial. Ok. Então, vemos que o conceito-chave é esse author in the loop, não? Então, o humano sempre mantém a revisão ou mantém a supervisão crítica do trabalho, ok? Então, também vemos que um autor, que a IA não pode ser autor, não? Se lembramos os guidelines de Vancouver, vemos que um autor só pode ser um autor se contribui ao design ou a aquisição ou análise de dados, ok? Eso é um ponto. E, ok, aí bueno, possível que pode contribuir nesse ponto, mas no segundo ponto não pode fazer a IA, não pode revisar criticamente o conteúdo intelectual importante, ok? E o terceiro ponto é um ponto mais importante, a IA não pode ser responsável pelo trabalho, ok? Que a IA não pode garantir que as questões relacionadas com a precisão ou integridade sejam investigadas ou resolvidas. Não pode fazer isso.
Então, nos primeiros dias da IA, vimos algumas publicações como esse aqui, que incluíram o ChatGPT como autor, mas como vemos, agora mesmo a situação é que a IA não pode ser autor. Okay? Então, nessas fases da concepção de um manuscrito, ou do trabalho científico, em função do input humano, que se for texto, ou dados, ou a literatura, ou ideias, a IA pode ser útil, mas a responsabilidade sempre fica com o investigador, não? O humano. Que se temos de perguntar, tenho controle sobre o que estou a inserir? Verifiquei o resultado? O primeiro ponto, tenho controle. O que quer dizer? Quer dizer que eu entendo de onde vêm os dados. Então, se eu dou uma tarefa a ChatGPT, eu não sei de onde vêm dados, ok? Eu não sei de onde sacar conclusões. Não? Então, isso é importante. Okay? Verificamos o resultado. Compreendemos o desempenho da IA na tarefa que lhe atribuí. Okay? Eso é importante, porque muitas vezes a gente utiliza o ChatGPT como um Google, não? Para contestar perguntas, para fazer tarefas que o ChatGPT não pode fazer. É importante, ok? E, ao final, estou a ser transparente como a utilizei. Então, necessitamos essa consciência. Okay. Eu, na preparação dessa apresentação, encontrei esses princípios de boas práticas em comunicação científica e inteligência artificial que foram preparados pela Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, e gosto muito porque são fáceis de lembrar, não? Que são relativamente gerais, mas são muito aplicáveis. Então, o primeiro ponto é comprometo-me a usar a IA de forma responsável, priorizando a veracidade e a qualidade, ok? Então, sempre com a supervisão humana, ok? E também não queremos perpetuar nem aumentar preconceitos que vimos antes a utilizar a IA, ok? Isso pode ser de gênero, idades, diversidades, de raça, religião, esse tipo de coisas, ok? E esse terceiro ponto é um ponto pouco complicado, ¿eh? Queremos priorizar ferramentas de IA que tenham incorporado princípios de transparência e não discriminação. Não todos os modelos têm esses princípios de transparência, ok? Não todos publicam os dados de treino ou fazem transparente o processo de elaboração de um resultado, ok? Há alguns como Perplexity que deixa participar no processo, ok? Que deixa ver como pensa, como elabora o resultado. E o quarto ponto, para isto estamos aqui hoje, comprometo-me a treinar-me para fazer bom uso da IA e sempre declaramos de forma transparente, ok? Há de lembrar esses 5 pontos. Então, agora estamos chegando ao final, ok? Vou dar algumas ferramentas que podem ser úteis no processo de pesquisa, de literatura, de escrita, etc. Ok? Aqui temos alguns programas. Eu vou partilhar
depois essa apresentação com a Teresa, e então ela pode enviar a todos, ok? Esses são programas que podem ser úteis para entrar numa nova área e identificar artigos-chave, não é? Eu gosto muito do Perplexity, que é fácil de utilizar, mas é importante ativar a pesquisa acadêmica no princípio, ok? Porque há muitas modalidades, pode procurar artigos de prensa, de blogs, ou simplesmente fazer uma pesquisa acadêmica de bases de dados como PubMed. Ok. Há pessoas no meu grupo que gostam muito de Notebook, que utilizam como assistente personal, que pode descargar artigos que do campo, e em base disso o Notebook tem um certo conhecimento que é parecido ao conhecimento pessoal e pode funcionar como assistente a gente que utiliza o Notebook para preparar apresentações, que pode ser úteis, ok? Esos también, que son útiles para ver literaturas relevantes o conexiones que pueden mapear redes de conocimiento, ¿ok? Mas esos deben complementar, digamos, no sustituir a leitura crítica. Para traduções, confio em DeepL. Eu utilizo DeepL quase a diário. Gosto muito porque mantém um formato do documento, que pode ser um PDF, um PowerPoint, e a tradução é quase perfeita. O ChatGPT podemos utilizar para polir um texto. Agora vamos a ver uns prompts no final que podem servir para utilizar o ChatGPT bem. Okay? E há 3 semanas saiu o OpenAI Prism. Ainda não utilizei, não sei bem como funciona, mas é um assistente especialmente desenhado para escrita científica, ok? E colaboração entre equipas. Então, não sei bem como funciona, mas é possível que podem provar. Então, esses são alguns prompts para o ChatGPT que eu provei e podem utilizar sem problema. O primeiro, para a correção da gramática, o segundo, redução de palavras, e o terceiro, para ajustar um texto a author guidelines, não? Então, podemos dar os author guidelines específicos de uma revista e podemos carregar o nosso manuscrito para ver se tudo corresponde a esses guidelines específicos, ok? Eso também são para parafrasear os métodos, que são um problema que todos temos, porque utilizamos os mesmos métodos para as nossas pesquisas, não é? E o sexto ponto, que já mencionei um pouco, que a mí me parece interesante, que o ChatGPT pode funcionar como uma simulação, uma revisão por pares, ok? Podemos carregar o manuscrito, dar a revista onde queremos publicar e com esse prompt o ChatGPT pode rever o manuscrito e como
flag algunos puntos donde pueden pedir una revisión, que pueden pedir, no sé, más detalles sobre la metodología y esas cosas, ¿ok? No, con eso vamos a llegar al final, que ya estamos quase uma hora. Então, eu gostaria que saíssemos com a ideia que a IA é uma ferramenta que pode ser muito útil, mas se não formos cuidadosos, também pode amplificar erros e reforçar preconceitos e gravemente fragilizar a integridade científica e o fé que tem o público na ciência. Okay? Então, a escrita científica não se resume apenas à produção do texto, trata-se também de manter a confiança pública. E a IA deve servir esse objetivo, ok? Porque a responsabilidade continua a ser nossa, ok? E o CISM leva 30 anos construindo uma boa reputação como centro de excelência, então é importante mantê-la, ok? Com isso, vou concluir. Muito obrigada a todos e agora fico interessada em ouvir vossas preguntas y comentarios y perspectivas, vuestras experiencias. Obrigada. Muito obrigado, Juliane, por uma boa apresentação, muito informativa. Aprendemos muito e agora abrimos a sessão para as discussões. Ahm, no chat só vejo uma pergunta só da Helena Owen. Não, sim, acho que podia. Não sei, foi uma pergunta colocada ainda na apresentação, não sei se ainda é válida, mas ela perguntava. Bom, primeiro agradecia pela apresentação e perguntava como funcionava quando usamos a IA para fazer a tradução dos nossos artigos. Ah, sim. Ok. Acho que fazer a tradução hoje com os métodos que há não é problemática. A tradução com a inteligência artificial é suficientemente boa que não requer correção. É importante dizer que utilizamos uma ferramenta para fazer a tradução, porque finalmente temos essa responsabilidade. Mas não é um uso problemático. Não sei se isso responde suficientemente à pergunta. Obrigado. Acho que sim. Temos mão levantada do Dr. Saúde. Tenho a palavra. Olá, Dr. Saúde. Se está a falar, nós estamos a lhe ouvir. Está em mute Não sei ainda. se está muito. Tentar ajuda. Tá, conseguem ouvir? Não. Agora Consegue? sim, com algumas dificuldades, mas Alô? sim. Se Alô? a conexão... Bom, agora Ok, é vou melhor. pôr no chat. Ok, perfeito. Ok, vou. Ok. Não, Ok. Mientras Eh, esperamos ao Dr. Saúde, Parece, vou pare- contestar a uma pergunta do Lázaro. Qual é o grado de confiabilidade de uma ferramenta como o Pangram para detectar se realmente o texto é autêntico? Essa é uma boa pergunta. E o Pangram também foi
treinado numa base de dados muito grande. A princípio tinha alguns problemas porque señalaba textos históricos, como a declaração de independência de alguns países, como um texto da IA. Mas agora mesmo, com mais dados, a confiabilidade é alta, tem uma especificidade alta, muito alta, e agora mesmo é tão alta que também saíram como negócios de, como dizem, humanizers. Há programas que podem modificar os textos escritos pela IA de uma forma que escapem à detecção pelo Pangram. Fazem como duplo espaços entre palavras ou eliminando alguns adjetivos, esse tipo de coisas. Mas o Pangram é relativamente fiável, sim. O Pangram diferencia entre são três coisas. São o texto gerado por humano, um texto assistido pela IA e um texto gerado. Eu não sei exatamente como pode diferenciar entre um texto assistido e um texto gerado, mas aqui mesmo temos um estudo de pesquisa com isso e testamos o Pangram e é bastante interessante, sim. Que Doutor Saúde desapareceu. Sim, tive a impressão de ele ter dito que ia partilhar a pergunta no chat, mas ainda não vejo. E Hum, parece que não temos mais perguntas. Ah, hum. acho A que temos Helena, uma nova pergunta. a Helena Sim. pergunta: recomenda usarmos o Pangram antes de submeter as nossas publicações? Isso pode ser boa ideia, mas o Pangram é um programa pago, ok? Então temos que ver, não? Se é necessário ou não, porque tem um custo. Que Fátima? Fátima diz. Hum, hum, hum. Ok. Ok, Lázaro. Como declarar de forma transparente o uso da IA no artigo? Ok. Agora mesmo, a maioria de revistas tem esse apartado como parecido ao acknowledgements, não? Que tem a declaração da IA, não? Esse é o ponto onde podemos declarar o uso da IA, ok? Obrigada, Pedro. Sim, espero que haja sido útil para vocês, porque eu sei que no contexto africano a adaptação é muito rápida desse tipo de coisas, né? E seria uma pena se o uso fora errado de uma forma, não? Esta declaração inclui o uso para tradução. Sim, sim. Enquanto esperamos novas perguntas, acho que também posso fazer. Ah, um desafio que também se coloca é para os revisores, né, nessa era de inteligência artificial. O jornal te contacta porque tem um artigo, pedir para rever o artigo. Uhum. No início, podia ser fácil detectar
esses problemas de AI, mas com a sofisticação fica cada vez mais difícil. E a questão das referências fictícias, que também a pergunta é como os revisores devem se adaptar, assumindo que podem não ter à sua disposição essas ferramentas Uhum, uhum. eh, são pagas, assim. É uma pergunta muito boa, porque acho que a responsabilidade principal tem a revista. A revista e os editores têm essa responsabilidade de filtrar com detectores da IA ou outras ferramentas que tem, se um artigo tem integridade, não é? Então, eu conheço um caso de um revisor que recebeu um artigo para revisão de uma revista muito conhecida, inglesa, com autores de Oxford, alguns autores africanos, e esse artigo continha recomendações para o Ministério de Saúde de Somália, mas esse artigo foi 100% gerado por uma ferramenta de IA, ok? E tinha referências fabricadas. Então, esse revisor escreveu a revista a dizer: epa, isso quê? Então, agora mesmo essa revista está a filtrar, não? Porque é fácil ver uma referência fabricada. Se há uma revista que não existe, por exemplo, isso é fácil de detectar, mas não sempre um revisor com o seu conhecimento pode identificar esse tipo de textos. Então, acho que allí tem que ser a revista e há de fazer uma mudança no sistema, não? Obrigado. Ok. Temos mais perguntas? Sim, bom dia, boa tarde, Olá. Olá. como está? Muito bem, você? Obrigada. Eu não iniciei, cheguei um bocadinho tarde, sou professora, Uhum. chamo-me Dulce. Eu sei que ultimamente os alunos têm usado muito a inteligência artificial e como professora, eu gostaria de saber como orientar este uso responsável da inteligência artificial aos meus alunos na escrita, Uhum. ah, de uma forma que eles usem ela como ferramenta, porque eu na sala de aula recebo trabalhos que eu vejo que foram usaram o apoio da inteligência artificial, mas dizer a ele para não usar ou não pegar o Uhum. jeito e não trabalhar com jeito, estaria a mentir para mim. Então, Uhum. eu gostaria de orientar melhor o meu aluno, como professora, a usar esta ferramenta no sentido de apoiar a ele na aprendizagem Uhum. e, e substituir, e não um substituto, né, de um pensamento crítico, mas criar ele uma espécie dele ser autora ao mesmo tempo do trabalho, mas também aí buscar lá uma ferramenta de ajuda. Como Uhum. apoiar o meu aluno Uhum. É. nesta época, né? Neste, sim, neste momento da inteligência artificial, porque estão a usar e Hum. está visível. Sim, Como? sim. Bueno, Yeah. está claro que a proibição não vai funcionar. Os estudantes buscam soluções e essa aí é uma solução bonita, não é? Para professores é interessante porque ao mesmo tempo queres que o conhecimento fica na cabeça do estudante, não é? E aqui
vi um professor na universidade aqui, que é professor de inteligência artificial, que incorpora o uso com ChatGPT sempre nos seus tarefas que dá aí aos estudantes. Então, ele, por exemplo, se eles querem elaborar um texto, ele sempre pide que incluem o processo de como, o prompt que utilizaram e o tipo de informação que deram ao ChatGPT, para que eles são mais conscientes de o que tenho que... Qual é o input que precisa a ferramenta, como posso afinar o input, como posso detalhar um prompt de forma que a IA me dá o resultado que quero e também como posso revisar o resultado, não? Acho que essas são coisas que elas têm que compreender se utilizam a IA, porque eu tenho filhos também e agora vejo que utilizam a IA muitas vezes para explicar temas que tem na escola, por exemplo, que antes diziam que mamãe, não entendo, explica-me. E agora vão a ChatGPT e dizem, oh, ChatGPT, explica-me como fazer esse tipo de divisão. Então, ali pode ser uma ferramenta muito útil para os estudantes, né? Por dar o prompt, que eu sou um menino de 10 anos que explica-me esse conceito, por exemplo. E o ChatGPT é incrível, adaptando-se a esse nível e explicando com imagem, com tudo. Mas esse uso do texto ali ainda não compreendem bem esse conceito da transparência, porque elas dão um prompt e copiam o resultado, copiam o texto que dá o ChatGPT e utilizam na escola, sem revisão, sem compreensão. Ok? E acho que como professora você pode mudar esse pensamento, não? E que ali é importante compreender o input, compreender como funciona a ferramenta e sempre revisar o resultado. Muito bem, obrigada. Realmente, aos alunos mais novos, é uma ferramenta extremamente importante. Agora, para os mais avançados, falo dos alunos que estão na universidade, querem trabalhar uma monografia, Ui, a conexão não é boa. Ok. Eu dizia que a ferramenta para os alunos adolescentes, falo do secundário, é uma ferramenta extremamente importante porque dá essas explicações detalhadas. No entanto, para os estudantes das universidades, ou que estejam a fazer alguma pesquisa, falo da monografia, falo também da dissertação, o cuidado deve ser redobrado. Certo. Sim. Tudo bem. Obrigada pela explicação. Vou continuar a orientá-los no sentido de buscar como uma ferramenta. Ok, obrigada, Dulce. Obrigada.
A ver, há uma pergunta mais do Lázaro. Como lidamos com a alucinação no uso destas ferramentas? Ok. Uma vez que a IA tem resposta para tudo o que pergunta, como disse, e ajuda-me a escrever melhor, não a pensar melhor. Hum, acho que aqui a pergunta é como podemos saber se a resposta do ChatGPT é fiável, não é? Não sei. É um bom ponto. Então, aqui é importante que se não sabemos bem um tema, que não utilizássemos o ChatGPT, ok? Como disse antes, ChatGPT não é como Google, ok? Não é bom para verificar informação. Se eu, como humano, sinto que sou superior que o ChatGPT no conhecimento, se eu tenho os conhecimentos próprios para fazer a revisão, bem, mas se eu agora mesmo dou um prompt para escrever um manuscrito na física quântica, eu não tenho ferramentas para comprovar se esse texto é verdadeiro ou não, ok? Pode conter muitos pontos que não são verdades, que não... Então, o ChatGPT só serve se podemos revisar o resultado. Se não é possível, acho que não podemos confiar. Ok. En termos de integridade e autenticidade académica, un artigo producido con uso responsable da IA é considerado tan creíble como un artigo elaborado sen recurso á IA. Eso depende do nivel de input humano, non? O ChatGPT ou unha IA pode escrever moito ben sobre un tema. E eu probei Elicit para un tema que coñezo ben, e o Elicit produz unha revisión de literatura increíble en poucos minutos, que é unha revisión que eu preciso de semanas. E resultou num texto creível, mas aqui o input humano não é suficiente para considerar apropriado para a publicação, ok? Como falamos antes, que a IA não pode ser responsável de uma produção, de um texto, ok? Sempre é o humano que é o responsável, ok? Então, sí, a IA pode ser tan credível como un artigo humano, mas depende do tipo de input que recebe, ok? Ok, obrigado. Temos 4 minutos ainda, não sei se ainda temos mais perguntas. Se não tiver, fazer uma pergunta breve. No início da sua apresentação, falou de um problema de custos elevados para não falantes nativos de inglês e que essas ferramentas viriam, de certa forma, a resolver essas diferenças. Dado que a maior parte dessas ferramentas também, pelo menos as
mais credíveis são pagas, também não estaríamos a criar um novo problema, de que Uhum. os que têm acesso a recursos Uhum. vão produzir mais, vão ser mais produtivos, simplesmente comparando os que têm Sí, menos recursos, sim. sí, 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 es un problema. E, como sempre, na história da humanidade, há pessoas que percebem oportunidades de negócio. E, e antes mencionei os humanizers, isso de textos que escritos por ChatGPT. Então, são programas que convertem um texto de uma forma que não é detectável por Pangram, ok? E esos, claramente, esos programas têm um custo, porque a pessoa que quer ganhar o sistema, não é? E a gente pede dinheiro. Né? Infelizmente, sempre é um negócio e não pode ser um mundo totalmente inclusivo. E é uma pena, sim. Ok, muito obrigado. Estamos mesmo na reta final. E mais uma vez, muito obrigado, Juliana, por uma apresentação muito informativa, muito bem feita e uma discussão também muito interessante. E Muito agradecer obrigada. também aos participantes que estiveram conosco desde o início até agora. Ok, muito Ah, obrigada. continuação de um bom dia para todos. Bom trabalho. Obrigada. Tá, tá. Tchau. Obrigada, até a próxima, Deus. Obrigado.